pessoal, estamos começando agora mais um Pode Falar Enfermagem, que é o podcast do COFEM, que tem o objetivo principal trazer informação para todos os profissionais de enfermagem do nosso país. E hoje nós estamos aqui com a presença do Dr. Matheus, advogado, experiente na defesa dos direitos dos profissionais da enfermagem. Dr. Matheus, é uma honra ter você aqui com a gente. Trazer informações para o profissional, principalmente do nosso assunto que iremos falar hoje, que é a implementação e o piso salarial da enfermagem no nosso país, em cumprimento da lei, que infelizmente em vários estados, né, doutor, ainda não está sendo cumprida. Então, assim, ter a sua participação traz a tranquilidade para a enfermagem de que nós precisamos nos informar e continuar na luta para conseguir a vigoração real aí do piso salarial. Então, estamos aqui com o Dr. Matheus e vai ser uma discussão muito legal. E aí, eu tenho certeza que as dúvidas principais anotadas aqui, pensadas para discutir com vocês, vai tirar muita dúvida por aí também. E vai nos embasar para continuar a luta onde você está, tá bom? Então vamos lá, né, doutor? Gostaria muito que o senhor se apresentasse primeiro, falasse um pouquinho do senhor, como é a sua atuação, se trabalha só aqui no estado de Mato Grosso ou atende as diversas realidades do nosso país, e em seguida falasse da lei, da implementação do piso, que surgiu aí no ano de 2022. Como está de lá para cá? Sim, obrigado, Bruna, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você gravando o Pode Falar Enfermagem do COFEM, aqui no nosso Corém do Mato Grosso. Já parabenizar você pelo excelente trabalho que está realizando aqui na frente, e nesses poucos meses no Corém de Mato Grosso. Então, muito trabalho que eu tenho acompanhado, então parabéns também pro COFEM, que tem sido muito atuante na defesa do que é possível na defesa das prerrogativas do piso, de tudo, atuando com embargos de declaração, manifestando lá no STF, buscando respeitar os direitos dos profissionais de enfermagem. Então, me sinto muito honrado de estar aqui com você. Como você falou, hoje eu sou atuante na defesa do direito dos profissionais de enfermagem no Brasil todo, não apenas aqui em Mato Grosso. A gente tem um atendimento online hoje, graças a Deus. Com o online, nos possibilita atender gente, igual esses dias atendi uma cliente, uma enfermeira do Nordeste, ela deitada na rede dela, conversando comigo à noite, porque ela trabalha demais, profissional de enfermagem, trabalha muito. Sempre o momento, né? Aí tem que ir verificando, a gente vai atendendo, então a gente atua muito nessa defesa dos direitos trabalhistas e previdenciários, porque eu tenho falado muito, Bruna, que os profissionais de enfermagem têm muitos direitos, mas não têm conhecimento. E ali nas minhas redes sociais, no Instagram e no YouTube, tudo, eu tenho tentado levar essas informações, assim como vocês fazem de maneira excelente no Corém, no COFEM, pelo COFEM Play, levar informação para que os profissionais adquiram conhecimento, porque do que adianta ter direito se não tem conhecimento? Isso aí. Então, Como vai aplicar, né? Como vai ser aplicado, então isso é complicado. E sobre essa questão do piso salarial da enfermagem, né, desde 2022 foi sancionado e nós tivemos a suspensão pelo ministro Barroso, suspendeu, depois voltou, e aí em julho teve a decisão que mandou implementar o piso de forma nacional, Sim. mas a partir do dia 12 de maio para a rede pública e a partir de 12 de setembro para a rede privada. Mas você que é de casa, que está nos assistindo, você sabe que a rede privada, a grande maioria, né, Bruna, até hoje, infelizmente não cumpre, Matheus? porque infelizmente o que ocorreu? Em julho, quando o STF definiu, o público pague a partir de 12 de maio e o privado tem até 60 dias para começar a fazer o pagamento, que daria 12 de setembro. Porém, nesse meio termo, teve um embargo de declaração, que foi uma petição no STF na ADI 7222, a ação direta de inconstitucionalidade, né, que está julgando a constitucionalidade ou não do piso salarial da enfermagem, e aí nesse meio termo teve esse embargo de declaração que veio a ser concluir o julgamento no dia 18 de dezembro, onde o STF retirou essa questão do prazo, que antes você tinha um prazo, se não cumprisse, era obrigado a pagar. Tanto que tem alguns tribunais a nível nacional que os juízes tinham dado decisão para cumprir o piso, porque passou o prazo dos 60 dias, aí agora eles estão voltando atrás, porque falaram, tem que ter um acordo, aquela situação. E quando tem decisão, planejamento, uma coisa nova, é sempre bom ter prazo, né? Sim, claro. Porque aí deixa claro que as pessoas precisam cumprir o que realmente é de direito, né? Sim, é isso mesmo, porque infelizmente da forma que o STF deixou a questão do piso salarial da enfermagem para a rede privada, ficou muito complexo, porque sem prazo
Para o privado ficou excelente. Ele vai fazer o acordo se ele quiser, vai empurrando com a Sim, barriga, então isso ficou muito sim. complicado. E, Matheus, doutor Matheus, você trouxe para nós toda uma linha histórica, uma série histórica dos fatos que aconteceram, né? De forma, assim, real. A primeira pergunta que eu te faço é: você vê a possibilidade aí oficial da aplicabilidade dessa lei e a mudança nas realidades onde está a enfermagem? Olha, hoje, atualmente, não. Da forma, sendo bem sincero, a Sim, rede privada, grande maioria do nosso Brasil não está se pagando. A rede pública deveria estar pagando corretamente, porque o governo federal disponibilizou o dinheiro. É o que eu tenho brincado muito quando eu converso com alguns gestores, eu falo, o dinheiro não é seu. Por isso que que você aí, não quer isso pagar? aí. O dinheiro vem do governo federal, você não está tirando do bolso, prefeito. E um ponto principal, né? A enfermagem é a maior força de trabalho Sim, que tem nas instituições de saúde. E ela é a profissão que, de forma clara, visível, está sempre presente em todas as fases da vida. E eu sempre falo isso, gente, porque nós estamos do nascimento até a morte. sim, No nosso objetivo principal, nosso objeto como ciência, é a realização do cuidado. E para a realização do cuidado, nós estamos sempre ao lado de todo mundo que precisa. Então, assim, quando esse reconhecimento vai acontecer? sim. Nós queremos melhorar a nossa qualidade de vida, queremos ter uma rotina de trabalho diferenciada, não queremos continuar na sobrecarga de trabalho, tendo que ter múltiplos empregos para conseguir ter uma renda salarial um pouquinho aí que vai cumprir as nossas necessidades diárias e fazer com que a nossa família tenha uma Sim. condição de vida melhor. E aí a gente esbarra em umas questões igual você falou agora, doutor. O dinheiro não é dos gestores municipais ou estaduais que receberam essa definição. É lei, precisa ser cumprido. E assim, um ponto que a gente já traz como atualização sobre o piso, né, doutor? Sim, No dia 15 de março, saiu uma nova decisão. isso E mesmo. aí a gente já aproveita esse momento do nosso podcast para trazer uma série histórica, para trazer a importância da aplicabilidade do piso e também de atualizar os profissionais de como está. O que Sim. mudou aí, doutor, no dia 15/3 para cá? Sim, o que aconteceu, Bruno? Estava tendo um acordo a nível nacional entre a CN Saúde e os representantes sindicais dos profissionais de enfermagem, a CN Saúde representando os sindicatos patronais da rede privada, Sim. estava se tentando um acordo coletivo a nível nacional. Desde o ano passado, vem se tendo várias propostas, contrapropostas. Eu até brinco lá no Instagram que é uma novela, infelizmente. Não é de brincar, mas é uma novela que não é legal de assistir. É a novela onde o fim não está sendo Aham. E o muito fim, bom, né? no dia 15 de março, foi que a CN Saúde, eles se reuniram no dia 6 de março, CN Saúde, ministro, vice-presidência do TST, junto Que é com o Tribunal o Tribunal Superior Superior do do Trabalho, Trabalho. e aí com o procurador do trabalho, vários profissionais e também os representantes dos profissionais de enfermagem com a CN Saúde tiveram uma reunião presencial. Eu fico até triste, eu comentei sobre isso no podcast lá do Corém de Minas Gerais, que poderia ser transmitido, né? Poderia ser Dar dada acessibilidade? acessibilidade, transparência, mas não, foi portas fechadas, só quem participou que sabe o que aconteceu, então isso é complicado, mas tinha se dado o prazo para até dia 13 de março para ver se iria aceitar ou não. A federação que representa os profissionais de enfermagem concordou com o acordo que tinha sido colocado em pauta lá, porém a CN Saúde veio agora no dia 13 mesmo de março e falou, não concordo com o acordo, e no dia 15 a decisão recente que nós temos é que o ministro, o vice-presidente do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, está arquivando esse processo que é a tentativa de acordo. Então o processo vai ser arquivado, já foi praticamente, porque o ministro na decisão ele é muito claro, arquive-se, no final ele só fala arquive-se o processo. Mas, Matheus, por que ele não, muitos profissionais, Bruna, perguntam assim, por que o ministro não força o cumprimento do piso? E aí a gente tem que trazer esse esclarecimento para os profissionais, que é o quê? Esse processo era para tentar uma mediação, para tentar um acordo, Não Bruno. deu certo? Não deu certo, é para arquivar mesmo, infelizmente. Não era um pedido dos E representantes aí, da assim, a enfermagem. pergunta de forma bem objetiva Aham. para a gente deixar bem claro para todo mundo. O arquivamento, essa decisão, o que acontece?
arquiva-se o processo. Agora, como no dia 18 de dezembro o STF definiu que é regionalizado o piso, cada estado pode ter um piso e tem que ter a busca do acordo coletivo estadual ou ação para a Justiça do Trabalho em cada estado definir. E eu falo até mais. Às vezes não é nem em cada estado. Nós temos lugares que tem vários sindicatos municipais. Nós vamos ter realidades, Bruno, isso é um absurdo, que cada cidade pode ter um piso. São Paulo, capital, pode chegar a ter um piso, uma cidade do interior outro. Que é o que nós estávamos com muito receio, quando estava todo aquele momento lá de decisões, etc e tal. É uma pena, né, Matheus? Demais. É uma pena, mas assim, a luta não para, gente. A luta não para. E por isso, agora na nossa conversa, trazendo todas essas atualizações, é importante sempre a gente ressaltar, né, Matheus? Sim. Que na enfermagem em si, existe 3 entidades que representam a enfermagem. Então, é o Corém. O Corém, ele tem como conselho uma autarquia, ele tem a função principal regulamentar, fiscalizar e acompanhar o exercício legal do profissional. E para isso, ele está presente nas instituições para poder verificar se as pessoas estão tendo condições de trabalho para poder executar o que a jurisprudência do seu estado define, né, juntamente com o nosso Conselho Federal. Nós temos a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, que é mais focada na parte da capacitação, fortalecimento e renovação das informações para as boas práticas do profissional. E tem uma outra entidade, que é o sindicato. Sim. E o sindicato, que está totalmente, ou pelo menos deveria, né, estar envolvido nessas decisões com questões trabalhistas. É igual à efetivação do piso salarial da enfermagem. Sim. E aí, doutor, a pergunta que não quer calar também, né? O senhor já atende vários profissionais de vários estados, está aqui presente no estado de Mato Grosso, participando com a gente. Como o senhor vê todas essas atuações e cumprimento das responsabilidades em relação ao sindicato? Porque eu te pergunto isso, doutor, que eu sou enfermeira e eu gostaria muito de receber o piso também. Sim. E assim, o descumprimento da lei, infelizmente, é um desrespeito aos direitos nossos. Quando nós estamos lá trabalhando nas instituições, todo mundo quer que a gente esteja presente sempre, executando todas as nossas atribuições e responsabilidades. E por que não pagam piso? Sim. Né? Então, assim, quem a gente deve recorrer? Porque o Corém, depois eu posso até falar para o senhor como o Corém Mato Grosso está estruturando essa luta. Mas e agora? O que nós iremos fazer para a gente continuar lutando? Qual é o caminho para a gente conseguir efetivar o piso nas nossas realidades diante de tanta mudança? Sim, essa questão do sindicato é bem interessante, Bruna, porque assim, os sindicatos deveriam estar mais atuantes. Isso eu converso com gente do Brasil todo, como você falou, e a grande maioria dos sindicatos não estão atuando como deveria, infelizmente. Tanto que eu tenho até aconselhado, Bruno, tem muita gente que fala assim, Matheus, meu sindicato não está atuando. O que eu faço? Ele não está cumprindo, não tentou acordo, não fez ação, não fez nada. Gente, denunciar ao Ministério Público do Trabalho. Tem como denunciar de forma anônima, doutor? Tem como lá pelo site você coloca que você quer sigilosa a denúncia. E o que eu tenho aconselhado mais ainda, Bruna, não adianta muitas vezes 1, 2 profissionais fazerem. Quanto mais profissionais fizerem denúncias, melhor. Porque se você tiver poucas denúncias, o Ministério do Trabalho vai, às vezes, olha e fala assim, isso aqui é questão alguém... de relevância, né? É oposição ao sindicato que está querendo criar caso. Mas não, teve 200 denúncias. Tem alguma coisa aí. Sim. É relevância, é número. A união faz a força, né? Então, os profissionais de enfermagem, o que eu tenho falado para sempre, precisam se unir. Porque uma coisa que a gente sempre tem conversado também, o que eu falo muito ali nas minhas redes sociais os profissionais de enfermagem precisam da valorização, porque vocês saem de casa, deixam seus entes queridos para cuidar dos nossos, para cuidar de nós. Então, tem que ter essa valorização e até mais, eu tenho falado bastante também, é a questão de passar a público, a sociedade tomar conhecimento do que está acontecendo. Porque quando você conversa com uma pessoa que não é ligada à enfermagem, você fala quanto que o enfermeiro ganha, quanto que está lutando para ser a implementação do piso para um profissional, um enfermeiro, um técnico auxiliar. Você fala assim, mas Matheus, eu pensei que eles ganhavam muito mais. Eu falo, todo mundo gostaria que eles ganhassem, mas não ganha. A gente está lutando para que eles recebam o valor do piso. E tem muitos hospitais contrários, rede pública, tudo. Então, do sindicato, a grande maioria não está atuando como deveria, infelizmente. E isso deixa os profissionais muito descontentes mesmo. E sem esperança. Sem esperança. O que eu tenho falado muito, Bruno, se você está descontente com o seu sindicato, denuncie ao Ministério Público do Trabalho. Tem como fazer de forma sigilosa, é muito tranquilo. Mas, Matheus, tem chance? Não tem.
O Ministério Público do Trabalho é um órgão público, como que ele vai pegar uma informação que pediu para ser sigilosa e vai tornar ela pública? Isso não vai acontecer, gente. Sim. Então tem que ter essa tranquilidade também dos profissionais fazerem essas denúncias. E o que eu falo também, Bruno, você está descontente com o sindicato, com a atuação? Se filie, forme um grupo, vai lá, ganha a eleição e começa a trabalhar, a fazer o trabalho corretamente. Porque também só reclamar, tem muitos profissionais que só reclamam. Isso mesmo. E tá no direito. É um direito, eu concordo. Mas se você quer ter a mudança efetiva, você tem que formar um grupo e ir lá, porque a batalha, infelizmente ou felizmente, pelos direitos de questões trabalhistas dos profissionais de enfermagem e de qualquer outro profissional, é pelos sindicatos, não é pelo órgão de classe que representa. É aquela frase, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, Uhum. né? Então tem que encabeçar o movimento, né? Sim. E, Matheus, assim, diante de toda essa trajetória, diante de todas essas questões do sindicato, há algum outro caminho que pode ser acionado para, por exemplo, fiscalizar os hospitais, que principalmente privado, né? Uhum. A gente daqui a pouquinho vai focar mais na questão das instituições privadas, que eu penso que são as maiores dúvidas dos profissionais. Sim. Mas tem algum outro caminho que o profissional pode acionar para fiscalizar essas instituições que está em descumprimento, por exemplo, de uma convenção coletiva que é acordado entre os representantes patronais e o sindicato? Tem algum outro caminho além do sindicato? Né? Além do sindicato, o Ministério Público? Não, é mais o Ministério Público do Trabalho mesmo e tem a Delegacia Regional do Trabalho, que em cada estado tem as delegacias regionais do trabalho, Sim. que você também poderia denunciar lá. Mas hoje eu vejo que é mais no Ministério Público do Trabalho. Até porque se você tiver muitas denúncias no Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho vai começar a atuar e vai ali também, às vezes, chamar a atenção do sindicato para ver o que está acontecendo, Sim. às vezes mover ações. Eu vi alguns lugares aí, por exemplo, de questões de cooperativas, mas que não eram cooperativas, Sim. que o próprio Ministério do Trabalho começou a mover ações. Houve várias denúncias. Sim. E aí o Ministério do Trabalho foi lá e fez ações coletivas para que seja efetivado o direito dos profissionais. Então, pessoal, há possibilidades gigantescas de mudança. O caminho já foi desenhado aqui pelo doutor, né? Doutor, na sua página do Instagram, tem alguma postagem que encaminha o profissional o que deve ser feito? Tem uma publicação lá que é o passo a passo de como fazer a denúncia no Ministério do Trabalho. Qual que é o seu Instagram, doutor? É Matheus Goncalves, com 2 S no final, porque é Gonçalves, né? É _. Mas certo. Jogou lá Matheus Gonçalves, vai aparecer minha fotinha lá que vai dar certo. Gente, continuando a discussão nossa sobre o piso, né? Falamos várias questões já. E eu penso que o maior gargalo hoje, doutor, é nas instituições privadas. Uhum. Porque as instituições públicas têm todas as definições do federal, têm as legislações, o encaminhamento de recurso para incentivar, né, e dar apoio aos pagamentos e cumprimento do que deve ser feito. Mas quais são as dúvidas mais comuns dos profissionais que trabalham nas instituições privadas? Uhum. Da rede privada por que não está recebendo? A primeira E o piso? Por que não está recebendo? Por que não paga, tudo. E aí a gente sempre tem explicado para os profissionais, Bruna, que não está recebendo, não está pagando, é porque às vezes não tem um acordo coletivo no Estado. Sim. A grande maioria dos estados... Ou se tem, não está cumprindo. Não está cumprindo. Então, assim, a dúvida principal é por que eu não estou recebendo piso? Por que meu estado não tem piso? Então, essa é a grande dúvida. E eu ainda falo até mais. Tem muita gente que é privado, mas, por exemplo, que atendem 60% mais SUS. Sim. Aí tem muita dúvida também, porque aí não está fazendo um repasse corretamente, que é a situação. O gestor deveria informar de uma forma, no Investe SUS, informa de maneira errada, vem um dinheiro a menos que o profissional deveria receber, formam gratificações que não deveriam ser somadas. Por mais que a cartilha do Ministério da Saúde é muito clara, referente a, por exemplo, eu sei de hospitais que estão informando insalubridade para o cálculo. Informando adicional noturno. No cálculo do base, para soma o base, adicional de insalubridade, adicional noturno, por exemplo, e aí diminui o valor do repasse. Então isso daí é um absurdo, porque não é certo. A cartilha está ali para exemplificar essa situação. Então a gente tem que ficar atento com essa questão e fazer as denúncias e os encaminhamentos. Doutora, eu vou falar uma experiência que eu escutei esses dias. É um relato, né? Uhum. Na verdade, um relato e um pedido de ajuda, para ver como que a gente poderia resolver e tal. Mas, por exemplo, hoje, infelizmente, a maioria das instituições de saúde do nosso estado
estão subdimensionadas. Significa que o quantitativo de profissional que está exercendo a sua profissão naquele determinado ambiente, naquele determinado setor, não é um número suficiente de acordo com a quantidade de paciente e o grau de gravidade desses pacientes. Então, estão subdimensionadas, né? E isso o Corém Mato Grosso e eu, como líder aí da gestão, como atual presidente, a gente já estruturou inúmeras estratégias para poder executar e ver essa mudança, inclusive com parceria com outras instituições que fiscaliza, notifica. Mas, exemplo, a pessoa vai lá e fala bem assim, eu vou fazer algum extra ou vou fazer alguma atividade a mais para poder receber um extra e aumentar o valor que eu recebo no final do mês. E aí, quando essa pessoa fez o extra combinado com o responsável de enfermagem o mês inteiro, chega no final do mês alegre que iria receber esse valor a mais, esse valor foi unido no valor total a ser recebido. Ou seja, ele pagou um extra e às vezes fez um extra e às vezes com esse valor ele ainda passa o valor esperado, que é o valor do piso, e ainda vão lá e descontam. Ou seja, ele trabalhou a mais para poder receber a mais e colocaram esse valor no valor global, para considerar como se já pagasse o piso. E aí, doutor? É um verdadeiro absurdo isso daí, Bruna, porque tem acontecido bastante mesmo aqui no Mato Grosso, porque aqui, como ficou a questão do abono, o acordo coletivo daqui ficou bem complexo, assim, vamos dizer, Sim. porque não deixou claro quais verbas somaria ou não, e aí os patrões aqui no Mato Grosso têm feito isso, e em vários outros locais têm feito essa questão da busca de cobrar o piso salarial e somar, fazer essa soma para se chegar no valor. Sim. Soma-se o valor do salário base, soma-se o extra que recebe. Isso é um absurdo, porque não deveria acontecer, Não Bruno. deveria. Não deveria mesmo. Como que é, assim, de forma clara? Eu sei que todo mundo já ouviu muito sobre isso, mas o que realmente deve entrar nessa soma? Sim. Pelo que a cartilha do Ministério da Saúde determina, seria o salário base, verbas gerais e permanentes. Que é Essas verbas gerais permanentes é o quê? Por exemplo, gratificação, algumas verbas que conta para todo mundo. A gratificação de desempenho, por exemplo, tem na gratificação de desempenho. Tem algumas gratificações, agora até esqueci o nome dela, Bruna, porque que somam para todo mundo, que seriam gerais. Mas, por exemplo, o que não soma, que é mais fácil a gente falar o que não soma, porque o que soma é muito pouco. Quase nenhuma verba entra ali como deveria. O que não soma é adicional de insalubridade, hora extra, por exemplo, essa questão do plantão extra, não deveria. Não deveria. Insalubridade, hora adicional extra, noturno, hora extra. Todas essas questões não deveriam ser cobradas, não deveriam ser somadas com o base, e tem hospitais que estão somando. E o que eu tenho aconselhado os profissionais de enfermagem é: juntem essas provas, tudo. Se caso você sair do hospital, para você fazer ações trabalhistas. E uma questão que eu tenho falado muito, Bruno, é também assim, tem muitos profissionais que têm receio. Assim, eu vou sujar minha carteira se eu fizer uma ação trabalhista. Isso é ótimo, doutor. Boa colocação aí. E isso, com o piso agora, eu tenho falado, gente, eu não quero porque tem muita gente que fala assim também, vou sujar minha carteira, eu me sentia numa família no hospital. Gente, o que você tem que ter consciência é, o hospital só quer o seu trabalho. Sim. Se você não ir amanhã, ele vai colocar outro no seu lugar. Isso mesmo. E olha o que o hospital, a rede privada está fazendo com você hoje. E aí você vai deixar de buscar um direito seu, porque, eu não quero, e essa questão do medo, sujar a carteira. Gente, não tem como isso. Porque se cada hospital, tem hospitais que tem 3.000, 4.000 profissionais de enfermagem contratados. Imagina se eles for pesquisar, se todo mundo já processou ou não, impossível, eles teriam que ter setores só para isso. E é um direito, né, doutor? E é um direito, e assim, se você for discriminado na sua contratação, você não for contratado porque houve isso, e você tiver como provar, você tem como até pedir uma indenização para o hospital que tentou falar assim, eu não vou te contratar porque você já processou outro hospital. Você pode pedir uma indenização para esse hospital. Então, os profissionais têm que começar a ter essa consciência de juntar a documentação, nesses casos aqui, igual aqui do Mato Grosso, que está acontecendo. Organiza a documentação, pega essas comprovações, para depois de amanhã fazer as ações que precisam ser feitas. E sem receio, porque o hospital não está pensando, infelizmente, no seu bem. Ele está pensando no bolso dele. No bolso e no quanto que você está cumprindo com as... de você cumprir... Se não estiver... porque se você faltar um dia, ele vai descontar do seu salário. Isso aí. Se você faltar um dia, vai ter desconto. Isso aí. E se você não informar, você vai ser demitido. Sim.
por justa causa ainda, algumas situações que eles vão Sim. colocar. Então, doutor, assim, para o crescimento, para o andamento de todos os processos em cumprimento do que realmente deve ter, assim, de forma clara, para mim já fica. O primeiro ponto, todos precisam se informar Sim. de tudo que já foi definido, tudo que já aconteceu e quais são as mudanças, né? Uhum. O segundo ponto, tem provas, guarde as provas. Sim. As definições e lei foram definidas, já está tudo concluído. Convenção coletiva do sindicato e os representantes patronais do Estado de Mato Grosso está sendo cumprido? Guarda olerite. Sim. Terceiro ponto, nós temos canais que estabelece a denúncia para poder fazer cumprir o que deve ser cumprido. E pode ser feito de forma anônima, igual o doutor Matheus falou. Então, mais um outro ponto. E o Sim. quarto ponto é, não vamos desistir. Sim. Nós não podemos parar. Por quê? Se a gente falar, mas já não pagam, mas não realmente vão pagar, as decisões vai piorar. Gente, o que nós estamos falando hoje é um dos 4 pontos que a enfermagem sempre luta. Sim. Nós lutamos pelas 30 horas de trabalho semanais, lutamos pela efetivação de um piso salarial real aí, implementado pela enfermagem, falamos de descanso digno, conseguimos a lei aí no ano passado, que era uma luta desde 2015, e falamos de valorização e empoderamento. São 4 pontos que sempre foram discutidos. E o piso salarial, especificamente, é uma luta que já vem acontecendo há 30 anos. Sim. Então, agora, depois de todas essas etapas, a gente falar bem assim, não vai dar certo? Não. Falei para vocês aí alguns pontos específicos que podem estimular a mudança. Não tenham medo, gente. E é o que o doutor falou. O quantitativo maior de processos recebidos pode gerar um grito de socorro mais alto. Então, o Ministério Público vai olhar, peraí, mas por que tem tudo isso de gente, né, doutor, denunciando determinado hospital? E pensem sempre em nós primeiro, porque a gente precisa ter saúde e condições de trabalho para conseguir nos entregarmos para as realidades dos trabalhos que a gente está. Sim. E se a gente não serve, nós seremos o quê? Substituídos. Sim. Então, assim, é um ponto muito importante que o senhor está trazendo, informação. E aí eu pergunto para o senhor, porque também muita gente pergunta. E o 13º? E as férias? Fui demitido, tenho direito do piso? Aqui no Mato Grosso, como ficou o acordo coletivo, Bruno, infelizmente não tem direito, porque aqui ficou como uma espécie de um abono mesmo. E aí não tem direito dessa questão das férias. E o abono férias. É o complemento. É o complemento da diferença do salário base, que deveria ser só o salário base e o restante, mas aqui infelizmente, férias, 13º, essa questão da rescisão não entra pelo valor do piso salarial, infelizmente. Aí tem outros estados, como nós estamos falando aqui no COFEM, que aí temos que ver cada acordo coletivo. Eu já vi estados que acordo coletivo entraria. Aqui, como foi feito ano passado, não entra. Então, assim, o 13º, as férias, ele entra no valor total? Não recebe. Não recebe. Não recebe o complemento. Não recebe o abono. Infelizmente, aqui no estado. Você vai receber só o valor do salário base. E foi uma decisão em conjunta com o nosso sindicato, que deveria nos representar, né? Sim. E a mesma coisa da ideia da demissão? Sim, mesma situação aqui no estado. Tanto que tem estados que colocou como... Porque aqui, o que ficou, infelizmente? Ficou como abono, como complemento. Tem outros estados que já conseguiram colocar o piso, por mais que às vezes parcelado ou alguma situação, como salário. Aí todos os direitos, você tenha tudo. Você tem direito ao depósito do FGTS em cima do valor do piso, você tem direito à contribuição previdenciária em cima do valor do piso, e aí você tem direito a 13º em cima do valor do piso, férias, a sua rescisão também vai ser pelo valor do piso. Certo. E a questão da aposentadoria? Com a implementação do piso, como fica? Então, no público, como que fica a situação? Tem muita gente, essa pergunta é muito boa, Bruno, Sim. Que é a maior dúvida do pessoal, vou receber, não vou? Porque assim, o que tem que ficar claro para todos, se você é concursado, você vai ter direito ao piso salarial como aposentadoria apenas se você concursou antes de 31/12/2003. Se você tomou posse no serviço público antes de 31/12/2003 e aí se aposentar pelas regras da integralidade e paridade, que são diversas regras. Se você
entrou depois dessa data, ou é do privado, que a grande maioria dos profissionais também são da rede privada, você vai se aposentar por média de contribuição. Mas tem uma grande melhora já no valor da aposentadoria. A gente já fez simulações, por exemplo, de uma mulher de 40 anos que vai se aposentar. Se ela continuasse contribuindo com um salário de uma média de 2.000 e depois com o piso, desde que tenha também o reajuste, que é uma outra questão que a gente tem que discutir bastante ainda para que tenha esse reajuste do piso salarial da enfermagem, mas tendo um reajuste mínimo aí, na minha simulação, dá uma diferença de R$ 2.000 no final da aposentadoria. Então, assim, a gente está falando de uma diferença considerável se você contribuir. Porque tem muitos profissionais de enfermagem, enfermeiros que ganham R$ 2.000, com o piso foi para 4.750. Você tendo, por exemplo, 40 anos, você contribuindo, a sua média vai aumentar muito. Sim. Porque você sai de uma média de 2.000 e vai para outra de 4.750. Então, você vai receber um valor maior. Então, teve sim alteração e vai trazer benefícios. Tem muita gente, eu não queria contribuir. Se você já tem uma idade mais avançada, tem muito tempo de contribuição, realmente não vai dar diferença na sua aposentadoria, vai dar pouca diferença, porque na média vai aumentar pouco. Sim. Mas se você é jovem, está começando o trabalho, vai dar muita diferença na sua aposentadoria, muita mesmo. E para quem está mais velho, essa questão da aposentadoria, também é importante que você vai estar contribuindo corretamente. E aí tem as questões das regras que você tem que avaliar. Então, os profissionais de enfermagem têm muitas possibilidades e com o piso sendo implementado da forma que deveria, melhoraria muito. E aí tem uma questão que todo mundo pergunta, Matheus, estou aposentado, recebo piso ou não? E, infelizmente, para quem está do INSS, não tem direito. Para quem aposentou com integralidade e paridade e é concursado antes de 2003, dessa data que eu falei, 31/2/2003, tem direito ao piso. E os municípios não estão pagando, os estados não estão pagando, porque eles falam assim, não veio o dinheiro do governo federal para eu pagar. Mas o profissional tem que buscar. É obrigação dele pagar. Isso mesmo. Tanto que na própria cartilha, na terceira edição da cartilha, que foi publicada no dia 5 de fevereiro, eles falam sobre isso, falam que tem que pagar. Não vai vir o dinheiro, mas se você aposentou com integralidade, paridade, se planeje e pague. E tem que pagar. E aí, Matheus, eu fiz o pedido, não pagou. É judicializar. Porque essa questão da integralidade e da paridade no direito previdenciário é muito claro, porque é um direito constitucional. Quem aposentou com essa integralidade e paridade tem que estar recebendo piso. E a gente tem profissionais de enfermagem, Bruno, que se aposentaram com um salário mínimo. Técnicos de enfermagem, por exemplo. E se a gente tiver implementação, vai para 3.375. Então, a gente vai aumentar R$ 2.000 praticamente. Sim. Então, as pessoas precisam buscar os direitos. E, por exemplo, se ela já tem agora com o nosso podcast, com a informação que o senhor está trazendo para nós, se ele olhar lá o que recebe e não está sendo cumprido o que deve ser cumprido, que é direito dele, quem ele deve procurar? Ele tem que procurar um advogado para tomar as medidas necessárias. Porque de forma imediata ele já pode fazer alguma denúncia anônima ou não? Na questão da aposentadoria? Isso. Da aposentadoria ele poderia pedir, não vai adiantar denúncia. Na questão de quem está aposentado pelos municípios, tudo, você não vai adiantar, porque tem que procurar um profissional, um advogado. Porque você tem que fazer o pedido lá administrativo no regime próprio do seu município ou do seu estado. Por exemplo, aqui em Cuiabá, seria no Cuiabá Prev, fazer um pedido, Cuiabá Prev vai negar e aí você judicializar. Porque você denunciar, não tem nenhum órgão que vai obrigar a prefeitura a cumprir isso, infelizmente. Já que a gente está falando dessas questões também vinculadas às instituições públicas, à gestão pública, e aí eu te faço uma pergunta que é até uma discussão recente aqui na capital do nosso estado, que é sobre o plano de carreiras e cargos de alguns profissionais. O que o senhor orienta, com a sua experiência, com a sua expertise no assunto, não só da aposentadoria, mas também dos direitos vinculados ao pagamento e implementação do piso, que o senhor orienta para os profissionais que estão nesses planos de carreiras e cargos, que estão sendo alterados, estão sendo reconstruídos, para ficar atento? Tem que ficar atento da questão de quais regras que os prefeitos vão colocar, por exemplo, quais benefícios ficariam como verbas de regras gerais, porque na cartilha está muito claro que a elevação de nível por questões de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, não deve se somar. E tem alguns municípios que estão se somando. Estão colocando também. Então, você tem que ficar muito atento com essa questão do seu tempo de serviço, adicional de tempo de serviço também não é para ser somado. Então, quando da elaboração de um plano de cargos e carreiras, tem que ficar muito atento com essa questão, porque se o município, e eu falo até mais,
os municípios deveriam colocar como piso, como valor inicial, o 4.750, 3.375, 2.750 para o piso salarial da enfermagem, para os profissionais de enfermagem. Mas a maioria das prefeituras não vão colocar, porque senão não vai vir o complemento. Porque hoje a gente tem muito isso daí também. As prefeituras não estão colocando porque quer continuar recebendo complemento e não quer tirar do bolso. Então tem que ficar atento com isso, porque o que eu falo muito é piso. A própria lei fala, é piso. O piso salarial da enfermagem, ela se tornou praticamente, como você estava falando da questão das horas extras, do extra Sim. do profissional, se tornou quase um teto. Você só pode receber até aqui. Se passar desse valor, você não vai Você não vai receber. receber. E é um absurdo, porque a lei não foi feita para isso. Foi para definir o base. Era o base. O base. Todo mundo deveria ganhar o que está na lei do piso salarial da enfermagem como base, não como o teto. Então, os profissionais têm que ficar atentos com isso. O que vai ser colocado, como vai ser conduzido isso, se para quem já está, qual valor que vai ser, se aí vai colocar. Eu já vi municípios que estão colocando, até porque na própria legislação, que foi toda em volta do piso salarial da enfermagem, fala que novos profissionais que fossem entrar deveriam já receber o piso salarial e por conta dos municípios, que os Sim. municípios deveriam se adequar para eles começarem a pagar. Porque também o governo federal não vai ficar toda vez que tiver novo concurso, pagando. Os municípios têm que se adequar também. Sim. Então tem que ficar bem atento com essa questão. E aí, por exemplo, se há um descumprimento ou se há uma nova decisão do plano de carreiras e cargos que vai prejudicar a evolução aí do profissional de enfermagem naquela instituição de saúde com vínculo público, quem ele deve procurar também? Pode procurar. Em regra, deveria se procurar os sindicatos. Se fosse atuante, né? Se fosse atuantes, deveriam os sindicatos tomarem a dor e fazer o seu papel. Não é nem Sim. tomarem a dor, é fazer o papel de sindicato. Mas no caso dos servidores públicos, você pode procurar o Ministério Público do Estado, procurar o Tribunal de Contas, fazer denúncias anônimas mesmo em ambos os órgãos. E sempre pensando na quantidade, né? E sempre pensando na quantidade. Aqui no Mato Grosso, eu estou descontente com o complemento, com a atuação. Gente, denúncia. E aí o que eu sempre falo também, Bruna, que é bem legal, a gente falou dessa questão de fazer denúncia e tudo, mas o profissional também tem que se resguardar do aspecto de você vai fazer uma denúncia contra o Hospital X aqui do Mato Grosso. Você não precisa ficar falando para todos os seus colegas que você fez. Ótimo. E principalmente para lideranças Sim. sua dentro do hospital. Para você também, infelizmente... Se proteger. Para você se proteger, porque você quer seu emprego. E aí uma questão que os profissionais têm que ficar atentos. Se você está fazendo esse movimento, conversa com seus principais amigos para eles fazerem as denúncias e aí eles passando para outros. Porque tem que ter quantidade, mas você também tem que ter essa atenção de para quem você vai falar isso. Sim. Porque se você sai falando, daqui a pouco você falou com o RH, com o chefe do seu RH, que você, vou fazer a denúncia, tudo, você pode ter a represália da demissão. E você também, o que eu falo bastante também os profissionais de enfermagem precisam aprender a guardar os seus direitos, como a gente falou, dos olerites, tudo. Às vezes fica preparado para gravar. O RH chamou para uma reunião para falar sobre o piso. Grava. Porque às vezes ali naquele momento ele vai cometer assédio moral. Vocês ficam aí falando em rede social, vocês denunciaram aqui o hospital, agora a gente vai receber uma fiscalização aqui sobre o piso, tudo. Se vocês continuarem fazendo isso, a gente vai demitir todo mundo, tudo. Grava. Porque isso depois é uma prova de assédio moral e isso dá indenização por danos morais. Então os profissionais de enfermagem têm que ir guardando essas questões, se resguardando, porque como a gente falou, um hospital só pensa nele. Só pensa nele. E, gente, aqui nós temos inúmeras decisões, né? Já que não querem cumprir o que é lei, o que já está definido, que consequentemente vai melhorar a nossa realidade, não tenho dúvida, se melhora as nossas condições, a gente também executa a nossa atividade de trabalho com uma outra força, mais descansado, por exemplo. Sim, né? Não precisam trabalhar em 3, 4 Não precisam trabalhar empregos. em 3 e 4. E já que não cumpre, nós temos meios para poder fazer cumprir. A questão das denúncias que a gente está falando aqui não é para, vamos fazer denúncia, mas eu quero ver o resultado. É aquela questão que eu falei anteriormente. A união faz a força. Então, já que não cumpre o que está definido, nós iremos procurar outras instituições de apoio para poder fazer cumprir o que é de obrigação. E aí, doutor Matheus, a gente traz até um exemplo. Eu falei das entidades que representam a enfermagem, as diferenças entre elas, o senhor contextualizou muito bem a execução e a ação que elas estão desenvolvendo, das realidades que o senhor conhece. E aí, assim, atualmente, estando na gestão do Corém, o Corém ele não tem essa finalidade, né? Não é uma atividade, não é uma responsabilidade finalística do Corém as questões trabalhistas. É do sindicato. Sim. Só que quando a gente vê a ausência
das ações específicas, nós também precisamos lutar porque a nossa autarquia, ela regulamenta o exercício profissional. E essa regulamentação, querendo ou não, ela vai te dar um pouquinho de tristeza, falta de esperança, quando não vê ninguém lutando. Sim. E aí, o que nós fizemos como estratégia, doutor? Nós vinculamos as instituições que pode fazer com que as coisas sejam implementadas através de uma fiscalização e a presença nas instituições e ouvir os profissionais quando as denúncias chegam. Então, a gente foi no Tribunal de Contas do Estado, Sim. fizemos um termo de cooperação com o Tribunal de Contas do Estado para regulamentar e fiscalizar se os repasses que estão acontecendo a nível federal, estadual e municipal realmente está chegando no bolso, no lerite dos profissionais. Porque um ponto que a gente recebe muito de reclamação também, doutor, esse mês eu recebi tanto, mês que vem eu recebi menos, né? Ou o meu colega recebeu tanto, bem mais do que eu, e a gente exerce a mesma carga horária de plantão. Entramos juntos. E assim, uma coisa que eu sempre oriento, vamos primeiro tentar a conciliação. O diálogo, né? O diálogo é a solução de várias coisas. Então, recebeu errado, ou mês passado recebeu tanto, esse mês recebeu tanto, ou seu colega que trabalha no mesmo carga horária recebeu diferente, procure o RH, procure o setor referência, ou até mesmo um responsável técnico de enfermagem, para solicitar informação do que mudou para receber, né? E é importante, Bruno, até solicitar essa informação, às vezes também não só de forma verbal. Solicitar forma oficial ali, escrita. Pegar um protocolo que foi recebido, o documento que você está pedindo informação, porque tem muitos profissionais de enfermagem que falam muito disso, eles me procuram muito. Matheus, mês passado eu ganhei R$1.000 de complemento e esse mês agora 500. O que aconteceu? Você tem que pedir a transparência para o seu RH. Falar isso tanto do privado que mudou de um quanto mês do público. para o outro, O que né? mudou? E do público eu falo, gente, peça. Você pode pedir o print da tela de como eles estão informando no InvestSUS. Sim. Porque esses dias eu atendi umas profissionais de enfermagem da Paraíba. Elas estavam com dúvidas se elas estavam recebendo o piso salarial da maneira correta ou não. Aí eu orientei elas, vocês façam o pedido assim, 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 pede para a prefeitura o print da tela, como que eles estão informando no InvestSUS, que nós vamos verificar. E aí o deles, a gente até verificou que estava recebendo corretamente. Porque o piso salarial lá, o salário base, eles tinham uma gratificação que era a gratificação geral e permanente. E isso levou o pessoal a receber menos. Mas como que a gente soube? Como para eles ter certeza? Porque o que eu sempre falo para os nossos clientes é muito complicado você ficar com a pulga atrás da orelha. Será se eu estou recebendo certo ou não? É triste que você está recebendo pouco, mas você vai ter a certeza que está correto. Sim. E isso, quando elas fizeram isso, a gente entrou numa reunião, eram diversas servidoras, mostrei, falei, por isso daqui, que você vai receber só esse valor. Lá era 72 e 66. Eu lembro até hoje que o complemento bem baixo, que elas são auxiliares de enfermagem, e estava correto. Mas assim, era bom entender, né? Entendeu? Assim como a gente já atendi vários outros também que estão recebendo R$500 a menos, R$1.000 a menos. Então, você tem que pedir informação para o RH e deixar isso oficializado, porque se depois for procurar os direitos, você já tem provas de que você tentou de forma conciliatória, como você falou, numa boa, conversando, pedindo, ver se a questão dos descontos, se não estão descontando coisa que não devia, porque eu sei que tem municípios que estão descontando o INSS patronal na hora do pagamento, que descontam várias verbas que não tem cabimento. Grave. Então, tem que... E aí, dos públicos, eu vejo que se a prefeitura estiver descontando a parte da previdência patronal, que aí tem as previdências próprias, né, além do INSS, eu vejo que poderia denunciar até para o Ministério Público Estadual e para o Tribunal de Contas, porque a prefeitura está se apropriando de um dinheiro que é do profissional de enfermagem. Que é do profissional e não vai para o profissional. Que a cartilha já deixou claro, e o Ministério da Saúde também, que a responsabilidade pelos encargos patronais é das instituições, não é do profissional de enfermagem, porque não tem sentido. Sim. Isso. E aí, além disso, a gente fizemos o termo de cooperação com o Tribunal de Contas do Estado, procuramos o Ministério Público do Trabalho, e aí no Ministério Público do Trabalho explicamos tudo o que está acontecendo, falamos do piso salarial da enfermagem e a sua efetivação, descumprimento, falamos da necessidade dos profissionais realizarem as denúncias, né, e eles conhecerem as realidades, até mesmo fiscalizar, né. E um outro ponto que a gente citou no termo de cooperação com o Ministério Público do Trabalho é a questão da precarização do serviço, que é o tipo de vinculação que está de forma
incorreta, né? Que vai desencontro às resoluções do nosso conselho e também com todas as definições trabalhistas e, consequentemente, bate no piso de novo, né? E também falamos do dimensionamento de pessoas que traz a sobrecarga e etc. e tal. Além do Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas, ainda procuramos e desenvolvemos juntos um documento, termo de cooperação, com a Associação dos Municípios, que é a MM. Por quê? A associação representa todos os prefeitos, todos os gestores municipais do nosso estado. E para a padronização da informação também criamos. Então, assim, o nosso conselho está muito atuante. Está muito atuante, porque mesmo não sendo uma responsabilidade diretamente nossa, mas a gente pode procurar outros que pode fazer vigorar. O Corém de Mato Grosso está muito atuante e isso tem que ser parabenizado porque fazer essa busca, Tribunal de Contas, Ministério Público do Trabalho, a AMM, que é a Associação Mato Grossense dos Municípios, e eles ainda recebendo e colocando à disposição, né, Bruno? Isso mostra também a credibilidade do Corém, da diretoria que está à frente do Corém, porque isso é muito importante para os profissionais de enfermagem e para eles entenderem também que por mais que não é a função, mas está tentando. Mas está tentando. Está ali, está buscando, está cobrando. E assim, a gente fica à disposição no sentido de nós somos a referência na questão do exercício, né? E procura a gente também. Então, não tenho certeza que pode chegar informações para ele que eles vão ter dúvidas, assim como a gente também. É uma parceria, né, doutor? Sim, claro. E assim, um outro ponto que eu preciso perguntar, adicionando algumas. A gente falou antes do lerite, que um valor pode ser diferente do outro, profissional para o outro. A carga horária executada por esse profissional muda o valor do piso? Muda, infelizmente, Bruna. Infelizmente, o STF veio e legislou nessa questão, tanto em julho quanto agora dia 18 de dezembro, e determinou que a carga horária para o recebimento do piso de forma integral seria 44 horas. 44 horas. Infelizmente, se você trabalha menos, o que é um absurdo, que no nosso Brasil a grande maioria, por exemplo, não existe 44 horas no serviço público. Não existe. A enfermagem é a única profissão que executa essa carga horária de trabalho semanal. A questão do privado, tem muitas cargas horárias das jornadas que também não dá as 44 horas. Então, hoje, praticamente, pouquíssimos profissionais de enfermagem estão recebendo o piso de forma integral, porque é a questão da carga horária. Por exemplo, doutor, aí assim, a gente traz os relatos, né? Sim. Existem profissionais de enfermagem que executa aí de 14 a 15 plantões, 12 horas esses plantões, 12 por 36, e o pessoal das instituições privadas lança como se ele trabalhasse de 32, 34 ou 36 horas. Ou seja, ele não bate as 44 horas. Só que se a gente for fazer uma soma rápida de 15 plantões pela quantidade de hora trabalhada, daria, né? O que está sendo retirado para não dar essa totalidade? Essa questão da 12 por 36 está uma grande questão no piso salarial da enfermagem e também até além do piso salarial da enfermagem, quando a gente vai para questões de horas extras, o pagamento do salário base ali. O que acontece? O Tribunal Superior do Trabalho tem um entendimento de que 12 por 36 seria equivalente a 44 horas. Sim. Seria equivalente. Mas, Matheus, por que não faz? Porque é questão judicial. Mas os hospitais poderiam, de forma amigável, aceitar pagar? Poderiam, mas eles não fazem. Porque até a grande maioria dos profissionais de enfermagem não busca os seus direitos quando são demitidos, quando acontece alguma coisa. Então, para ele fala assim, o custo-benefício, entre aspas, ele fala, não vou pagar, porque de 10 que sai, procura os direitos. Mas aí, doutor, se o profissional trabalha, ele tem o direito de receber? Sim. E aí, o que ele deve fazer? É a questão da denúncia para o Ministério Público do Trabalho. Né? Okay. Dos privados, a denúncia do Ministério Público do Trabalho, para comprovando essa questão da quantidade de horas do 12 por 36, que seria a mais, que é a mais, com certeza. E aí o Ministério Público do Trabalho fazer as intervenções. Vai fazer análise. E se caso, foi demitido tudo, procurar a justiça para que se faça isso. E agora, pessoal, para aproveitar esse nosso episódio que fala do piso salarial da enfermagem, eu convido para entrar com a gente ao vivo o Dr. Manuel Neri, enfermeiro eleito para assumir a gestão do nosso COFEM aí. Então, o Dr. Manuel vai trazer algumas informações e como o piso está sendo relacionado e aplicado nas diversas realidades do nosso Brasil. Bruno, é uma honra, uma grande satisfação participar desta edição do Pode Falar Enfermagem, para tratar sobre um tema tão importante para todos nós, que é a luta incansável que travamos pela dignidade salarial dos profissionais de enfermagem do Mato Grosso, dos profissionais de enfermagem de todo o nosso país. Uma das nossas prioridades é erradicar os subsalários, os salários
miseráveis, às vezes, que muitos profissionais ainda enfrentam. Eu considero que o piso nacional da enfermagem está em plena progressão para a sua implementação. A cada dia recebo notícias de novas cidades, de novas instituições privadas e filantrópicas que começam a pagar os valores previstos em lei para o piso salarial. Isso é uma luta muito grande, tão grande quanto foi a luta para a aprovação da emenda constitucional que colocou o piso na Constituição e da lei que aprovou o piso salarial. Essa luta agora é uma luta que exige um esforço muito maior. Nessa nova etapa, que vamos iniciar, se Deus quiser, agora a partir do dia 23 de abril, nós não mediremos esforços para nos articularmos com o Congresso Nacional, vamos buscar um diálogo com o governo federal para que, de fato, a enfermagem brasileira possa ser valorizada, não só em relação ao piso salarial, mas em outras pautas, para que os profissionais sejam, de fato, empoderados e possam contribuir cada vez mais com a melhoria da qualidade da assistência à saúde que é prestada à população. Pessoal, estamos chegando nos últimos momentos desse episódio do nosso podcast. E para encerrar, com a presença, a participação muito especial do Dr. Matheus, que trouxe aí, clareou várias dúvidas, né? Resolveu, sanou. Eu faço a pergunta para a gente conseguir encerrar o nosso episódio. O que, doutor, realmente pode ser descontado no valor do piso? Bruno, essa pergunta é o que mais fazem, porque tem muitos lugares que estão descontando, por exemplo, FGTS. Do complemento. E não pode, gente. O FGTS tem que ser depositado pelo patrão na conta da Caixa Econômica do FGTS do nosso profissional de enfermagem. Não pode tirar do piso salarial. Então, o que pode ser descontado? INSS e imposto de renda. O que os profissionais de enfermagem têm que ficar atento? Com as faixas salariais do imposto de renda, para ver se o desconto está correto. Do INSS a mesma coisa. E do INSS eu trago um complemento bem legal da questão de, por exemplo, o enfermeiro. A enfermeira que trabalha em 2 hospitais e está ganhando piso, por exemplo, ela está contribuindo, em regra, ela ganha R$ 9.500, somando tudo. Ela não precisa fazer a contribuição e não deveria fazer a contribuição previdenciária acima do valor do teto do INSS, que é 7.800 e alguma coisa. Porque ela não vai ter um benefício para ela. Então, se a enfermeira está trabalhando em 2 locais, e está recebendo esse valor, ela pode pedir para um dos locais diminuir o valor da sua contribuição, para que seja só até o teto. Nós estamos falando, se a pessoa recebe o 9.500, de quase R$2.000, que teria a menos de, que você, com dos 14%, vai dar 200 e poucos reais, que ela vai ganhar no bolso dela. E ainda se ela fez isso nos últimos 5 anos, tem como pedir restituição. E poucos profissionais fazem isso. E a maioria dos nossos profissionais de enfermagem trabalham em 3 hospitais privados, por exemplo. Se ela estiver contribuindo acima do teto, tem como pedir uma restituição. Então, assim, pode descontar o INSS, pode descontar o imposto de renda. O que não pode, gente, é FGTS, PIS, adiantamento de férias, nada disso pode. E ainda mais eu falo, esses dias eu brinquei, Bruno, falei, tem patrão que quer ser processado depois, aí só não processa. Já facilita, se né? o profissional de enfermagem não quiser. Esses dias eu vi um olerite que o hospital colocou assim, INSS patronal, grandão, e um desconto dos 20% do pagamento do INSS. Gigante, assim, no olerite. Eu falei, gente... E assim, é uma discussão, né, doutor Matheus? Os responsáveis pelo setor de RH, ou decisão de diretoria, administrativa, tem que conhecer. Sim. Tem que conhecer para parar de desrespeitar o profissional de enfermagem. Sim, não, e em regras eles sabem, porque sempre fez certo. É que como teve um aumento, eles falam assim, eu não quero pagar do meu bolso esse aumento, porque isso tem acontecido muito com os hospitais filantrópicos. Vem o dinheiro para o complemento, mas aí o patronal, eles têm que pagar os encargos patronais. Eu não quero tirar do meu bolso, eu vou tirar de você. E vai lá e faz o desconto. Esses dias eu vi uma profissional de enfermagem que a gente conseguiu com os pedidos, fazendo certinho, vai lá, faz o pedido no InvestSUS, todas as informações. Descobrimos que estava vindo 1.300 para ela do governo federal e ela estava recebendo só R$500 do que vinha do... A gente falou assim, mas aí agora nós estamos em busca.
para onde que foi, o que está sendo cobrado como imposto patronal. Então, os profissionais de enfermagem têm que ficar muito atento, porque tem muito desconto indevido. Muito obrigada, doutor. Penso que esse episódio é muito importante, né? O conhecimento é poder. Então, através da informação, Sim. a gente vai conseguir mudar a realidade que, infelizmente, hoje não está cumprindo o que é lei e o que é de direito, Sim, né, doutor? Com certeza. É aquilo que eu falei, né, Bruna? Não adianta nada os profissionais de enfermagem ter vários direitos se eles não tiverem conhecimento. Isso aí. E o Cofem Play é uma plataforma excelente. O Corém, o Cofem, oferece meios para que os profissionais busquem conhecimento. Então, os profissionais só precisam se atentar, e por mais que trabalhe muito, eu entendo, mas buscar os conhecimentos, Tirar buscar um tempinho, saber né? o que é os seus direitos, porque tem muita coisa que os profissionais de enfermagem deveriam estar recebendo e não estão por falta de conhecimento dos direitos. Isso aí. Então, a gente fala como uma perspectiva futura para a mudança, é ação. Sim, É ação em conjunto que vai fazer com que as coisas sejam cumpridas. com certeza. Né? Doutor, muito obrigada por ter Obrigado, topado Bruna. participar com a gente desse episódio. O Cofem, ele está trazendo as informações para valorizar e empoderar a enfermagem. E nós estamos muito felizes de poder estar aqui com vocês, trocando ideia, sanando dúvidas, no sentido mesmo de fortalecer. Sim. E a enfermagem é isso, gente. Está sempre presente em todos os lugares. E para continuarmos presentes, patrões, donos de hospitais, paguem o que é nosso. Nós certeza. queremos reconhecimento profissional. Devem ter esse reconhecimento, né, Devem ter. E para reconhecer, uma das ações principais é efetivar o piso nas diversas realidades do nosso país. Com né? certeza. É isso. Até a próxima, gente. A gente Obrigado. espera que vocês tenham gostado. E siga a gente nas redes sociais para acompanhar os próximos episódios do Pode Falar Enfermagem, o podcast do Cofem.